Pronto, boa noite. Boa noite para todo mundo, né? Vamos ter paciência. Terceira tentativa, vamos ver se dá certo agora. Pronto, a Vanessa já entrou. Agora vai dar certo. Eu acho que agora Pronto, foi. agora foi. Boa noite para todo mundo, né? Ah, Quem o for povo já tinha chegando, bom entrado, né? dia, boa tarde para quem for assistir depois, né? Tô aumentando aqui. Tá me ouvindo bem, Andreia? Tô te ouvindo bem. Ótimo, agora eu também tô. Tava um pouco baixo, mas eu arrumei aqui. Acho que dá. Vamos esperar o pessoal chegando. Boa noite. Bom, como a Andrea disse, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois, né? É. Para quem para quem está entrando, hoje vai ser a nossa live de inauguração do projeto Sementes, que a gente vai falar um pouquinho o que é esse projeto dentro do Instituto Florescer e que tem tudo a ver com a fala da Andrea hoje. Então, que é uma fala potente, já escutei a discussão da Andrea sobre esse tema em outros espaços, e é o grande motivador da gente ter um projeto que pense e fale sobre as infâncias. Então, quem está assistindo fica, que vale muito a pena. E é A uma fala live da muito Andrea, especial. nossa fala, nosso diálogo, nosso diálogo é potente. É. Nossa, mas o meu diálogo, o que eu falo hoje sobre patologização e despatologização da infância, me inspiro muito nas suas falas e na nossa parceria, né? É... Bom, já tem um pessoal que entrou, né, André? Eu acho que a gente pode ir Uhum. começando. O que, que você acha? Acho que sim, acho que sim. A gente vai começando, quem depois for chegando e ficar com vontade, a gente vai ficar deixar a live gravada, se quiser assistir desde o começo, né? Uhum. E, enfim, a Vanessa me convidou, né? Então hoje eu estou de convidada, embora eu tenha aberto a live, estou de convidada para falar sobre patologização da infância, das infâncias, né? E patologização tem uma palavra que é sinônimo, que a gente usava mais antes, mas daí as pessoas tinham dificuldade de separar, né? A gente falava medicalização, até porque na minha trajetória profissional, quando eu encontrei o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, foi quando eu consegui nomear algo que me gerava bastante desconforto desde a minha formação, desde as minhas primeiras ações profissionais, né, nos espaços que eu fui entrando e construindo. Então, eu tinha um baita desconforto com alguns discursos, né, que existiam dentro da psicologia, existiam dentro dos serviços de saúde mental. E quando eu encontrei o fórum sobre medicalização, então o conceito com o qual me deparei foi a medicalização. Né? Se a gente fala medicalização, às vezes as pessoas. Oi, Denise. Às vezes as pessoas confundem com medicamentalização, que é o uso excessivo de remédios. E a medicamentalização, ela é uma face da medicalização, da patologização, sem dúvida, né? Eu acho que a gente precisa abordar, falar sobre isso, sobre a forma com que os sofrimentos têm sido calados ou conduzidos dessa forma, né? Assim, o discurso muitas vezes funciona sintoma, sinal, remédio, né? Como se a gente funcionasse, como se tivesse algo que não funcionando muito bem, que precisasse ser reparado quimicamente, né? Mas a patologização é muito mais que isso, né? A medicalização é muito mais que isso. Tem pessoas que não estão medicadas, que estão patologizadas. E a gente, na verdade, reconhece que é um atravessamento da nossa cultura, né? A gente mesmo, às vezes, quando está triste, usa a palavra depressiva ou deprimida, né? Para descrever uma tristeza, para descrever coisas que a gente usava com outras palavras antes. Tô macambúzia, tô de bode, tô
não tô bem, né? Quantas coisas a gente podia, tem várias engraçadinhas, né? Formas engraçadinhas de dizer de um sofrimento, mas hoje a gente, se não tá bem, a gente já fala, tô depressiva, né? Então, é importante reconhecer que essa discursividade, ela tá tomando o nosso cotidiano cada vez mais, né? Tá tomando cada vez mais todos os sofrimentos que a gente encontra na infância, por exemplo, né? E eu acho que nesse momento de pandemia, muito importante a gente debater isso, porque evidentemente que a gente está passando por uma situação sem precedentes na história de quase ninguém vivo, não sei que tem mais, sei lá, por volta de 100 anos, quando foi outra pandemia que a gente tenha vivido, né? Então, a imensa maioria de nós nunca passou por uma pandemia, estamos passando há um ano e pouco, e sofrendo os efeitos da pandemia e da forma que a pandemia foi conduzida globalmente, mas especialmente aqui no Brasil, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que mais apresenta problemas de saúde mental decorrentes da pandemia, né? Ligadas diretamente ou indiretamente com a forma de condução da pandemia, né? De estar diante da pandemia e de como a gente está tendo uma condução coletiva, né? As pessoas estão sofrendo aqui no Brasil, isso é evidente, as pessoas estão sofrendo e, portanto, as crianças, indiretamente, elas já estariam sofrendo porque elas são cuidadas por pessoas adultas sofrendo, né? Mas as crianças também estão sofrendo, não só pelos cuidados sofridos, né, dos adultos, elas estão sofrendo de privação, né? Porque no Brasil, aí, com algumas exceções, a escola pública está fechada há 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, não sei se eu estou errada. 3, né? Março até julho, sim, 1 ano e 3 meses vai fazer essa semana, né? Que as escolas foram fechadas. Hoje aqui, né, na nossa realidade, as escolas privadas estão abertas, mas as escolas públicas ainda estão fechadas, com alguma previsão de abrir no segundo semestre. Então, as crianças foram retiradas, né, bruscamente, de um dos ambientes que elas circulavam, né, e foram colocadas numa situação que, ou aos cuidados de pais que estavam trabalhando em casa também, ou de outras pessoas que tiveram que acumular a tarefa cotidiana delas com o cuidado dessas crianças. Então, além da privação de contato com outras crianças, as crianças também estão ficando com adultos que não estariam ficando com elas se a escola tivesse aberta, né? E eu não estou nem entrando no mérito se a escola devia estar aberta ou fechada, estou só narrando, né? Uma constatação, né? Uma constatação, né? Só uma constatação. Acho que dá para fazer esse debate, mas não está no mérito da live, né? Só a constatação, as escolas estão fechadas, então, e é um espaço de circulação social, né? O primeiro espaço de circulação social da maioria das crianças é a escola, né? E a gente está aí há 1 ano e pouco com as escolas fechadas e as crianças sendo cuidadas, ou até não cuidadas, eu poderia dizer, muitas vezes, porque a gente sabe que tem muitas crianças que não estão sendo cuidadas mesmo, que estão, né, muitas vezes numa situação de uso abusivo de telas, muitas vezes negligenciadas, sem cuidados. E não estou falando isso nem para culpabilizar ninguém, porque os meus filhos, por exemplo, foram muito menos cuidados no período onde estávamos só eu e o meu companheiro cuidando das crianças e trabalhando. Eles tiveram que a gente teve que deixar sozinho muito mais vezes, né? Ficava assim, fica quieto aí, liga a TV aí, pra gente poder trabalhar, né? Então, essa é uma situação, né, da pandemia, mas não é só, né? Eu acho que a discussão da patologização da infância, ela é anterior. Só estou dando um contexto onde isso tudo se amplifica e onde a gente tem percebido, a partir das falas das famílias que nos procuram na clínica, que nos procuram nos grupos, uma série de efeitos, né? Crianças que estão tendo o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da troca social, da troca afetiva, modificado por essa circunstância, por exemplo. Então, assim, o que é patologizar isso? É tomar isso como doença, né? A gente pode olhar que é fruto do efeito
dessa experiência, né? Bom, essas crianças não estão experimentando contato com outras crianças, não estão experimentando um cuidado com atenção, elas estão uma série de coisas e elas apresentam como efeito disso alguns comportamentos, às vezes ansiosos, às vezes de entristecimento. Elas vão apresentar sofrimentos e se a gente entender que isso é doença, como se fosse uma doença biológica, a gente vai deixar de cuidar daquilo que seria necessário, que é olhar o que está acontecendo, né? Eu acho que esse é o grande problema da patologização, né? Porque a pergunta se encerra, né? Quando a gente vê uma criança sofrendo, a gente precisa se perguntar. Quando a gente vê uma criança, uma pessoa, qualquer pessoa sofrendo, a gente precisa se perguntar o que está acontecendo, né? O que houve com você, Vanessa, que você não está bem hoje, né? Daí a Vanessa, de repente, vai poder dizer, né? Quer contar? Né? Não, brincadeira, Sim. gente. Sim. E Andréia, você falando, tem duas coisas que me ocorrem, né? O primeiro é dessa percepção cultural que a infância é um momento mágico, que não existe sentimentos ruins, que não existe sofrimento, que a criança não sente raiva, não sente tristeza, né? Eu acho que fala disso, as crianças também sofrem, né? E não num mundo assim como se fosse blindado ou que não, se o adulto fizer tudo certo, a criança jamais vai ter nenhuma reverberação, porque é um indivíduo separado, ele vai ter os sentimentos circulantes, né? E a outra coisa que eu acho bem importante é sobre essa ideia de uma solução única, né? Então eu vou dar o comprimidinho para resolver. Se a gente der só menos telas, vai resolver. Se a gente tiver a criação XYZ, vai resolver. Como se existisse um comprimido, né? Mágico para resolver o problema de todos igualmente, como se todos precisassem do mesmo remédio, né? E eu acho que a discussão da patologização faz essa reflexão dessa subjetivação. Né? Ai, muito obrigada pela sua contribuição nesse sentido, que eu bem isso, né? Então veja que não precisa e não virá sempre na forma de um diagnóstico ou de um remédio essa patologização, né? Entender que uma criança não pode sofrer, que não vai sofrer, e que isso está cada vez mais difundido, inclusive por vários discursos psicologizantes aí, a gente fala, a psicologização é uma faceta bem importante da patologização, que é supor que exista uma forma de educar perfeita, uma forma de falar com as crianças que vai evitar qualquer sofrimento e que vai... Bom, na vida tem sofrimento, a gente vai perder, né? Eu lembro há muito tempo atrás, quando comecei minha formação de psicanálise com crianças e adolescentes, um dos primeiros textos era justamente se deparar com isso, né? De que traumatizados, sofridos, ou alguma coisa assim, né? Qualquer nome que a gente vá dar, a gente vai ser, né? E isso é, de certa forma, estruturante, importante, né? A gente vai se deparar com uma falta, a gente vai se deparar que a gente não pode tudo, que ninguém pode tudo, né? Vai se deparar que, bom, queria muito ser imortal, mas eu descobri que a gente morre. Eu queria muito ficar com a mamãe agora, mas a mamãe vai sair para trabalhar. E aí eu vou ter que me haver com isso. E veja que quando a gente vai lidar com essas pequenas coisas, por exemplo, com a separação da mãe que vai sair para trabalhar, ou vai fazer qualquer outra coisa, lavar louça, vai comida, vai conversar com a amiga, tomar um espumante, faça qualquer coisa que tire o olhar da criança, olhar da mãe na direção da criança, que é algo que a criança vai ter que lidar, veja o quanto isso é estruturante e importante que a criança faça, né? Ela não vai continuar aqui. Mas eu também vou dando conta. Eu posso brincar com esse outro aqui, posso criar. E aí abre um espaço. Então, essa pauta estrutural, ela é tão importante para que a criança descubra um mundo, né? Descubra, invente o mundo, né? Tem um livro que eu acho muito bonito, o título da Julieta Jerusalense, que é isso, a criação da criança, né? A criação da criança bem nesse duplo sentido, né? O que a criança cria e a criança sendo criada, né?
Então, bom, estrutural, que a gente tenha que lidar com as faltas e que isso nos cause mais ou menos sofrimento, né? E com relação ao trauma, até esses dias eu estava assistindo um vídeo da Vera, alguém perguntando para ela sobre o que fazer para as crianças não ficarem traumatizadas, e ela falava de se a gente consegue lidar com o assunto do qual a gente está falando, né? Quanto mais a gente consegue lidar com o assunto, talvez melhor a gente, né, transmita algo para a criança, né? Se a gente vai lidar com morte, se a gente vai lidar com qualquer sofrimento, com qualquer separação, né? Do tipo sair para trabalhar, né? Se a gente lida bem com isso, tchau, né? Tudo bem, tá tudo bem, tchau, né? Mas se a gente fica, ai meu Deus, socorro, às vezes a gente vai dando um recado, enfim. Coisas dos estilos parentais também, porque cada uma vai dando conta do jeito que dá, tá? Não tô falando nada disso para botar em questão a forma com que cada uma vai lidando, que a gente vai lidando do jeito que consegue. Né? Não... Pode falar. E a despatologização fala disso, né? Eu acho que a despatologização fala exatamente para a gente não higienizar um discurso a ponto da gente deixar as relações superficiais a ponto de não fazer marcas, porque as marcas são importantes, né? E as marcas, elas são subjetivas. Às vezes a gente faz lá toda a conduta que a gente avaliou, que a gente estudou, que é correta para como ele trabalhar sem criar traumas, e aquilo vai marcar a criança de um jeito que ela vai ter que dar conta e que a gente também vai ter que dar conta, né? Inclusive, se a mãe sair chorando, né? Porque eu falei assim, né? Tipo, inclusive, se a mãe sair chorando, a criança vai desenvolver algum recurso em relação a isso. Nossa, a mamãe chora, né? Sei lá. Né? Não é que essa coisa seja automática, né? Até citando a Vera, e aí eu vou citar uma frase que vira muito clichê, assim, né? Uma brincadeira que a gente faz com ela, que é o nada garante nada, né? Não tem nada que a gente possa fazer que vai garantir que alguma coisa não cause uma marca, algum sofrimento, e que a pessoa também não tenha que se haver com aquilo. Seja a mamãe chorando ou a mamãe não chorando, toda feliz, sorrindo. Vai, meu filho, tá tudo bem. Ah, tudo bem, a criança pode chorar, porque para ela, não sei lá, né? E aí a gente vai acolhendo os efeitos. Então, não se trata da gente supor que não vai ter sofrimento, sim, né? Talvez seja a condição humana de que a gente sofra, mas que destinos que a gente vai poder construir com esse sofrimento, né? Fui falando aí desse pequeno desencontro aí, de um tchau, mas não tem muitos outros, né? Antes falava da pandemia, que traz aí uma série de dificuldades, né? Mas, assim, o que a gente vai fazer disso, né? Eu até gosto de contar com frequência, assim, de como foi para mim, por exemplo, quando começou a pandemia ano passado, assim, que eu desesperei total, né? Assim, nossa, começou a pandemia, eu socorro, vou morrer, se eu pegar essa doença, eu vou morrer. E eu fiquei muito mal, eu poderia, inclusive, dizer que eu estava surtando, ou que eu estava tendo uma crise de ansiedade, ou qualquer coisa assim, né? Poderia ter patologizado isso, mas eu avancei, né? Não porque eu não tenha patologizado também, né? Mas eu fiquei assim, vamos lá, né? O que tá rolando? E nesse sofrimento de ficar vários dias, porque não foi um dia só, não, foi umas 2, 3 semanas. Despirocada total. Teve um dia que eu falei assim, por que eu tô com tanto medo de morrer, né? E aí eu pensei, pô, porque eu gosto da vida, né? E aquilo foi uma coisa assim tão fantástica, eu lembro que tava na sacada pensando assim, nossa, porque eu gosto da vida, então bora viver, né? Então, assim, a saída que foi possível para mim não foi assim, não tô com medo mais, né? Tava com medo, mas então eu tô com medo porque eu gosto de viver. Então, é isso que é dar destino, né? Se a gente for pensar no sofrimento de uma criança que está se dirigindo um pouco ao outro, que está não falando, que está se mordendo, que está mordendo os pais. Se a gente for pensar que essas coisas todas possam ser comunicação de algum sofrimento, de alguma angústia, a gente vai precisar se perguntar, né? Que era isso que eu estava falando antes. Que pergunta tem aí? O que se passa, né? O que está acontecendo com você, Teodoro, né? Hoje meu filho acordou de ovo virado. Ovo virado é outra expressão, né? Bem interessante, melhor do que dizer que ele acordou deprimido, né?
Meu filho acordou de ovo virado e eu tô o dia inteiro me perguntando o que será que aconteceu que ele acordou de ovo virado. Até agora eu não encontrei. Talvez ele possa me dizer em algum momento, né, que não gostou, sei lá, que eu não botei ele para dormir ontem, que foi o pai dele, ou sei lá o que ele pode dizer, né? Mas é que a gente precisa da pergunta. E para nós, profissionais de saúde, se a gente não tem essa pergunta, que destino que a gente dá para a criança, né? Ela tem esse sintoma, é tal doença. E a lógica patologizante, ela é muito fechada, porque assim, os sintomas explicam a doença que é explicada por esse sintoma, né? Assim, uma coisa completa a outra e não sobra pergunta. Tipo, oi, por que você tem depressão? Porque eu tenho esse e esse sintoma. E por que você tem esses sintomas? Porque você tem depressão. Eu tenho depressão. Não tem pergunta. Não tem história de vida, não tem discurso, né? Não se faz nada. Então, toma aqui sua pílula e tá tudo certo. Só que não, né? Então, aquilo que de repente poderia ser transformar num questionamento do que eu estou fazendo nesse trabalho, o que eu estou fazendo da minha vida, será que esse casamento, do jeito que tá bom, né? Enfim, que pudesse levar um questionamento que até pudesse melhorar a vida da pessoa, não, né? Porque resolve com o comprimido. Então, basicamente, essa é a lógica da patologização, né? Muita gente se dirige a nós que questionamos a patologização e fala assim, vocês não querem reconhecer que as crianças estão sofrendo, vocês não querem reconhecer. Não, a gente reconhece, a gente quer escutar, inclusive, do que se trata. Por que essa criança não está falando? Por que essa criança não está dirigindo o olhar para o outro? Por que essa criança está se mantendo? Né? Você ia falar, Vani? E eu ia ler a frase da Tainá, mas e assim, e como que a gente pode ajudar essa criança a superar isso, né? A talvez lidar com o seu sofrimento de uma maneira que ela consiga direcionar o olhar, que ela consiga não precisar morder, que ela possa manifestar o que ela está querendo comunicar de várias outras formas. Porque quando a gente pergunta e a gente quer escutar a resposta de um sujeito, a gente consegue talvez proporcionar que ele expresse de outras milhares de maneiras. Uma categorização daquele sofrimento justifica aquilo como uma maneira unilateral, né? Não olha porque tem isso. Mas às vezes, ou se a gente explicar por outra forma, permite até que a expressão venha de outro jeito também, né? Ela comunica esse sofrimento de outra maneira e a gente consiga dar outros direcionamentos, né? Não, e sem falar que você quer falar, Vani? Desculpa. Não, só porque a Tainá fez uma frase, mas pode continuar no raciocínio, eu já leio a frase dela. Tá. Sem falar que essa coisa do diagnóstico, né? Que não é que a gente não possa fazer diagnóstico, né? Eu acho que é importante que a gente tenha hipóteses, mas assim, usar o diagnóstico como um selador de destinos é o problema, né? Porque o diagnóstico ele acaba funcionando como uma profecia autorrealizadora. Porque se a gente fala, e frequentemente, infelizmente, frequentemente, é assim que é comunicado para as mães, seu filho tem X, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo outro, e esse discurso vaticinador, assim, ai, como é triste, eu fico revoltada. Como eu ouço isso, né, com frequência, assim, então o seu filho não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo outro, não vai conseguir, não vai aprender a ler, não vai conseguir prestar atenção. E aí a gente também deixa de oferecer qualquer desafio para essa criança. Além de não ouvir, então assim, tem duas vertentes, né? Uma de não perceber o que levou aquilo, e outra é que a gente deixa de oferecer qualquer outra saída para a criança fora daquilo que foi a expressão de um sofrimento. A criança expressa um sofrimento, sei lá, né? Lembrei, o Teodoro, meu caçula, ele deu uma criancinha curiosa, assim, né? Esses dias atrás ele estava bem brabo, um dia antes da minha mãe ir embora. E ele estava bem brabo, ela estava aqui em casa, né? E ele estava super agressivo, assim, estava bem, dava para dar um diagnóstico de TOD para ele, né? Bem opositor, desafiador, assim, bem mesmo. E estava difícil de lidar com ele, assim, perdi a paciência algumas vezes, mas outros que eu perguntei.
e várias vezes, o que tá rolando aí, né? E daí teve uma hora que ele conseguiu falar para mim, eu tô assim porque a vovó vai embora. E eu achei tão fantástico, e daí ele conseguiu, contando que estava triste que a vovó vai embora, mas você já contou para a vovó? Já contei, já pedi para a vovó não ir, a vovó vai do mesmo jeito. Mas tudo, né? Então, assim, tratava-se de uma dor que ele não estava conseguindo encontrar. Daí ele chorou, fez uma cartinha para a vovó, foi lá, mas a mamãe vai estar aqui, a vovó vai embora, mas a mamãe vai estar aqui, a gente vai ligar para a vovó. Então, assim, o que que faz com isso, né? Ele não estava encontrando saída, e isso é tão interessante, assim, quando a gente trabalha com crianças, né? Quando, né, chega esses maiorzinhos diagnosticados com transtorno de conduta, ou os adolescentes aí com desafiador opositor, que a gente vai vendo quanto isso tem de uma impossibilidade de dizer de um sofrimento de uma outra forma, né? E às vezes colocar uma pergunta deixa todo mundo confuso mesmo, que é, bom, até hoje eu só demonstrei minha raiva chutando, só demonstrei minha frustração mordendo. Daí não é assim do dia para a noite que a criança vai conseguir construir uma resposta, nem que a família vai conseguir apaziguar de outra forma, porque também, né, a gente como mãe, aí vamos colocar como mãe nesse caso, vai ouvir e ver o sofrimento do filho a partir da ótica da nossa fantasia também, da nossa, meu Deus, eu fiz tudo errado. Isso para mim, por exemplo, como mãe, é bem comum, né? De eu perceber alguma coisa nos meus filhos e o que foi que eu errei, onde foi que eu, que eu fiz, e cai naquela coisa, né? Uma fantasia de que a gente não dá conta, na minha, né? Não vou dizer dos outros, porque espero que as outras mães não tenham. Mas então, às vezes a gente precisa de uma escuta de fora, assim, porque isso também fica ali, dá bug, né? A mãe tá bugada na sua leitura e a criança na sua impossibilidade, e às vezes um olhar de fora, calma, vamos ouvir essa situação, né? Tá todo mundo sofrendo aqui, vamos ouvir do sofrimento de todo mundo, né? Mas, Vani, pode falar o que você ia falar. A Tainá colocou assim, né? Que o desespero de tentar manejar o sofrimento dos filhos muitas vezes vai de encontro com a nossa necessidade, que é mais do que a nossa. Deixa eu ler de novo, desculpa aí, gente. O Tudo bem. desespero de tentar manejar o sofrimento do filho muitas vezes vai de encontro mais com a nossa necessidade do que a dele, né? A gente tem. Eu acho que foi isso que a Tainá quis dizer, que a gente tem uma necessidade muito mais de dar conta daquele sofrimento do que às vezes a criança que tem que passar, né? Pelo luto da vovó tá indo embora, né? É triste mesmo, né? Tem que passar por isso. Uhum. E eu acho que é isso que eu estava falando antes, né? O quanto às vezes toca na fantasia da mãe, né? Do quanto a gente tá lá, meu, não pode, né? E principalmente hoje, né, na nossa atualidade, que a gente se preocupa tanto, que a gente é tão bombardeado pela ideia de que é possível educar de forma perfeita, né? E aí, criação Z, educação X, e não vou dar nome, né? Mas adoraria, né? Coragem, né? E vem assim alguns discursos que vêm dizer de que tem, que se você fizer assim, no final você tem um produto, uma criança plena, totalmente feliz, sem trauma nenhum. Isso não existe, né? Não sei como é que não lembro como que Não pronuncia, mas existe. isso não existe. Não existe. Isso não existe. E assim, a gente vai fazer tanta coisa legal também com essas nossas dores, né? A gente pode fazer se a gente não desistir disso, né? Eu sempre digo, né, que as coisas mais bonitas que a humanidade faz, do ponto de vista de arte, por exemplo, né, não tem de uma forma de lidar com as dores e com os amores, com as frustrações, enfim, né, com os desencontros, né? E a gente vai precisar, porque amor é desencontro, né? A gente vai precisar aprender a lidar com isso. Liz, eu vi que você está escrevendo, eu não li. Assim, ela falou: se levar no médico, vão dar algum medicamento, mas ela tinha escrito antes outra coisa, deixa eu ver se eu consigo. Que eu acho que ela falou assim que agora eu entendi, faz muito sentido quando você estava falando do diagnóstico, eu penso que ela coloca, né? E que esse medicamento pode vir numa forma de que medicamento mesmo, mas pode vir com uma resposta mágica. E aí eu acho que o grande problema das respostas mágicas, seja o comprimido mesmo do medicamento, como de qualquer outra linha
normatizante que te coloque assim, né? É que se eu faço e aquilo não dá efeito, o defeito é na criança e na educação que eu tô dando. E geralmente na mulher, porque hoje a gente vive numa sociedade em que as mulheres ainda são as cuidadoras de referência, né? A gente ainda tem muita uma centralidade somente nas mulheres e não dilui essa responsabilidade, o que deveria ser fomentado mais, discutido mais, né? Mas Uhum. é o grande problema, é a gente dar a grande solução, e se não deu certo a minha solução, se você falou assim, é porque você tem alguma coisa de errado, ou nele, ou em você, né? E que vai produzir mais sofrimento ainda, né? Porque quanto mais a gente se sente impotente para fazer, que esse jeito que eu estou fazendo não funciona, mais a gente vai fazer uma bola de neve, né? Porque esses discursos todos, e assim, eu acho que uma grande engrenagem da patologização é essa invasão do saber da saúde dentro da sala de aula e dentro das casas das pessoas, né? Eu lembro quando eu trabalhava na escola, quando eu falava assim, vem todo mundo para dentro da sala de aula, né? Vem a fala do psicólogo, vem a fala da fonoaudióloga, vem a fala do nutricionista, vem a fala do médico, tudo para dentro da sala de aula, e aquilo que é da relação do professor com o aluno, que vai ser algo que de repente vai convocar o desejo, vai convocar alguma coisa que surja ali de espontâneo, e especialmente de desejo mesmo, né? Isso tudo fica obturado, porque a professora não sabe de mais nada, né? E o que uma professora sabe, o que uma mãe sabe, não são conhecimentos técnicos, né? O que a gente sabe é afiliar, é tomar aquela criança como nossa e de que eu vou fazer alguma coisa, né? Eu vou fazer alguma coisa que vai dar certo no final, né? No fim das contas, saber disso de saída seria, né, uma forma bem importante, né, da gente guiar a nossa educação. Mas a gente tem hoje assim, faz assado, né? Desde antes de gestar, você já está sendo bombardeada com formas de fazer que muito quadradinhas que vão fazendo a gente entender o quê? Eu não sei, né? Eu estava conversando com a Vanessa esses dias, né? Eu fui num dentista e daí ele pegou, eu fui para fazer uma coisa específica, né? Mas ele pegou e falou do meu sorriso, falou que eu tinha um sorriso que mostrava muito a gengiva e que eu deveria aplicar botox para minha boca não subir muito e fazer uma cirurgia de subir todas as minhas gengivas para cima para eu ter uma proporção lá, que eu deveria ter uma proporção do meu dente da minha gengiva que eu não tenho. Daí eu fiquei, e aquilo é muito sedutor, né? Porque ele falou que ia fazer tudo aquilo e que ia ficar lindona, assim, né? E daí foi sedutor, eu fiquei, nossa, preciso realmente corrigir todo o meu rosto. Depois eu fiquei, oi, quem disse que é isso? Daí eu até falei para ele, olha, eu demorei muitos anos falando do meu sorriso de gengiva na minha análise para aceitar que esse é meu gengiva, esse é meu sorriso, né? E aí agora você vem falar que tá errado, ou seja, enquadrar isso é patologização também, né? Por isso que eu falo, isso opera assim de cabo a rabo, assim, nos discursos da saúde e na nossa vida cotidiana, né? Temos que arrumar tudo, tem que arrumar a sobrancelha, tem que arrumar, o nosso corpo parece que não funciona, né? A gente, por trabalhar com a questão de gestação e parto, a gente sabe quanto, né, o corpo feminino é super patologizado, né? A gente vai ao médico e frequentemente sai de lá, tem algum defeito comigo, né? Isso aí, Liz, despatologização da odontologia. Deixa a Andressa vir do jeito dela. Né? Não que eu também não pudesse, né? Porque também, se eu quisesse, não tem problema, né? Isso não é uma crítica para quem decide, por exemplo, fazer um procedimento estético, né? Eu acho que tudo Tá bem. tudo bem. Tá tudo bem se a gente decide fazer isso, né? O problema são esses operadores, né? O problema não são as pessoas, é o discurso, né? O discurso de que a gente tem que se consertar. E é muito interessante, né? Um dos remédios que a gente usa, né? Que é indicado, o nome do remédio que é indicado para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, chama Concerta, né?
tinha Ritalina, campeão de venda, assim, que, nossa, explodiu assim 700% em alguns anos, né? Então, todas as crianças estavam tomando Ritalina. Provavelmente agora em casa elas estão tomando menos Ritalina, né? Estão indo para a escola. E é isso mesmo, Lisiane, eu não perguntei. Se eu tivesse ido lá para perguntar como é que eu faço para arrumar meu sorriso, né? Mas eu não perguntei, eu não estava com uma questão. Mas então, estava falando da Ritalina, né? E um dos remédios que tem o mesmo princípio ativo que o metilfenidato chama Concerta, ou seja, assim, tem algum defeito nessa criança. Uma característica da criança. E é como a mesma coisa da gengiva e do dente, né? Como se a gente tivesse um modelo assim, né? É o leito de Procrusto, né? Que a gente tem que ser assim, que se for assado ou assinho, sei lá, né? Você tá fora da norma, você tem que ser consertado. E às vezes aquilo é uma baita expressão de outra coisa. O que essa criança vai fazer a partir desse jeitão mais agitado dela, né? Eu tenho certeza que eu teria sido diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade se tivesse diagnóstico na nossa infância, né? No meu tempo. E eu acho que, assim, isso me ajuda num monte de coisa, esse meu jeitão, né? Fala, e até quando você estava falando da mulher, né? O quanto que a gente vê como esse corpo feminino ele é super patologizado e a gente vê isso na infância também, como se as crianças tivessem que atender ela ao mesmo tempo é muito frágil a ponto de não dar conta de nada e ao mesmo tempo ela tem que dar conta de tudo, né? Então, se ela tem que dar conta daquela metodologia escolar, tem que dar conta, né, da sua rotina, tem que dar conta de aprender tudo e ao mesmo tempo assim, se receber o que deveria, não vai ser ansioso. Então, quanto que a gente coloca a criança com critérios muito altos, né? Que a Lizzie tinha falado quanto sobre a despatologização, né? Que ela tinha comentado que não estava dando para entender o que é a despatologização. É exatamente a gente falar que não existe esses critérios, não existe essa padronização. Existe uma subjetividade que tem que ser considerada em cada indivíduo. E isso começa na infância, porque a infância também é muito mapeada pelas nossas fantasias. Da criança feliz, essa criança é filho de alguém, né, que dialoga também com os nossos conhecimentos transgeracionais daquilo que a gente espera dela, de um contexto escolar, de um contexto comunitário, que a gente também espera coisas da criança e que às vezes a gente não pergunta o quanto que esse contexto também pode ser adoecido e que essa criança, às vezes essa criança não está dando conta daquele contexto, diz inclusive o quanto que ela pode estar fazendo uma resistência daquilo que é patologizador, né? Que é adoecedor, no caso. E às vezes é sinal de saúde, né? Às vezes muitas coisas é sinal de saúde. Hoje mesmo eu li isso, né? Que nada mais um sinal muito forte de saúde da criança é quando a criança é o tal do verdadeiro self do Winnicott, né? Quando a criança se posiciona contra, às vezes ela vem dizer não para isso, né? Não para os pais, não para a escola. Essa exigência não tá legal, né? Isso às vezes é o maior ponto assim para a gente ancorar a ideia de que essa criança é super saudável, ela está dizendo não para uma coisa que não cabe para ela. Olha que legal se a gente conseguisse dizer não para as coisas que estão nos massacrando, né? Então, às vezes, aquilo que é da maior saúde da criança, uma resposta, né? E vai ser. Então, assim, a engrenagem, Lizzie, da patologização é tudo isso. Tanto a Vanessa apontou para as duas coisas mesmo, tanto a gente supor que a criança não dá conta de nada, né? Tudo que acontece, bom, bora medicar, e a gente fala, poxa, mas a criança tem uma potência de vida para lidar com isso, né? Num extremo isso, e com a mesma discursividade, no outro extremo, a gente exige coisas que às vezes não vão dar conta. Por exemplo, que as crianças falem todas ao mesmo tempo, agora se elas estão tendo muito menos contato com pessoas. Então, assim, as crianças da pandemia, e isso é uma hipótese minha, talvez elas venham falar mais tarde do que as crianças falavam antes. Só que quantas já não estão sendo diagnosticadas com autismo? Né? A gente não sabe os efeitos de viver a pandemia para essas crianças. A gente está vendo. Eu estou assistindo agora, eu estou vendo nos grupos, as pessoas falando, um monte de gente falando. Então, bora falar sobre isso? Bora juntar essas mães, vamos falar o que pode fazer, o que é possível construir, né?
Então, algo que pegar, individualizar, né, naquele sujeitinho, falar que o X, que o Joãozinho, ele tem um problema, sendo que a gente está vivendo um contexto, né, que bota todas as crianças longe uma das outras. E isso tem efeito, né? Não estou nem dizendo se é bom ou ruim, mas vai ter efeito. Com certeza teve efeito. Para mim, teve efeito. Ficar trancada um ano inteiro sem atender pessoalmente, por exemplo, atendendo por telefone. Teve efeitos. Se bom, se ruim, tem um monte de coisa que eu pude acolher de bom, mas para mim foi bem difícil, eu sofri pra caramba. Durante essa pandemia, se eu tivesse visitado o psiquiatra, eu teria recebido uma série de diagnósticos. Ah, não tenho dúvida. Ultimamente, vários sintomas ansiosos. Mas estou dando conta de o que está acontecendo comigo, vou olhando, vou tomando esse sofrimento como uma bússola, né? E é bússola para nós adultos, né? E para a criança também para o outro que lida com essa criança. Isso aí está me dizendo o que eu faço, como é que eu ajusto o nosso contrato aqui, o nosso contato, nossa relação, né? E que o diagnóstico também não seja condenatório, né, André? Eu acho que o jeito que opera numa lógica muito biologicista, muito mecânica do diagnóstico, às vezes eles mais atrapalham que ajudam. Então, quando a gente se aproxima de um diagnóstico real, ele diz de um norte para o profissional de saúde, mas ele não diz de quem essa criança é, porque essa criança ela é um sujeito que pode ser milhares de coisas, né? E o quanto que quando a gente tem transtorno de ansiedade, fica estampado como se fosse só isso, né? E não é, porque esse diagnóstico, às vezes, pode dialogar de outras coisas para explicar e para me direcionar outras coisas que, repito, às vezes a criança viveria bem sendo ela, né? Ela é uma criança, ela é um ser humano antes de qualquer coisa. E a gente também não pode caracterizar, condenar um sujeito, seja lá o que for, em nome de uma padronização que foi criada para a gente compreender os fenômenos. Daqui 100 anos, isso tudo a gente pode explicar isso por outra ótica, por outra classificação, ou não ter classificação, né? Assim como não tinha alguns anos atrás. Então, isso é uma convenção sócio-histórica que diz da nossa sociedade e que não diz de um sujeito, porque um sujeito é sempre único, né? Eu acho que isso é bem importante, porque às vezes quando a gente escuta, tá, mas agora o meu filho, ele tem esse diagnóstico, e aí a minha criança tem. Ela continua sendo criança, ela continua sendo um sujeito antes de uma classificação que é própria do profissional, e não fala quem é aquela criança, né? Exato, e ela continua sendo única, né? E tem uma coisa bem interessante, assim, que, né, o meu atravessamento, meus estudos na psicanálise, né, do lugar onde eu circulo, que é de que as coisas na infância, elas não estão decididas ainda, né? Então, às vezes a gente sim está diante de uma criança com uma constituição autística em curso, mas a gente não precisa, e fazer isso prejudica, né? A gente não precisa diagnosticar para selar destino, porque, na verdade, o diagnóstico ele é baita cala a boca mesmo, né? Tipo, parou aqui, né? Não fale, não diga do que está acontecendo, né? Então, quando a gente percebe sinais de sofrimento psíquico, a gente, bora ver o que está acontecendo, vai ver o que está acontecendo com essa família, com essa sociedade, com essa criança, tudo isso, né? Culpabilizando ninguém, não, mas vamos ver o que está rolando, né? Às vezes está todo mundo sofrendo mesmo, o que a gente pode tentar fazer? E a gente está todo mundo sofrendo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E aí, o que a gente pode fazer? Quais são os apoios possíveis? Mas se a gente diagnostica antes da hora, que possibilidade vai ter? Então, a gente chama de estruturas não decididas na infância, né? O autismo, por exemplo, não está decidido. A gente não sabe exatamente. Hoje em dia eu tenho percebido assim, muitos adultos, inclusive, se questionando se não são autistas. Eu falo, bom, todo mundo vai ter características. Se a gente for procurar, gente, uma diversão passear pelo DSM-4, DSM-5, sempre que a gente vai lá se enquadra em tudo, tá? Porque tudo é patológico, né? Fico de mal, se a minha alteração de humor, até esses dias rolava esse diálogo lá em casa, por que o humor da mamãe altera mais do que o do papai, né? Em casa. Daí a gente estava falando disso, eu falei assim, por que a gente vai entender
que não alterar é o padrão, ou que, né, e que alterar é um problema, e por que a gente não entende assim, bom, é isso, né? Eu sinto que meu humor altera no meu ciclo hormonal, no meu ciclo menstrual. E entender que isso está errado talvez seja o problema, porque altera, né? Os hormônios têm um efeito sobre o nosso estado de humor, né? Maior ou menor, mais atravessados pela discursividade. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, tinha uma professora pesquisadora que falava antes de existir o termo TPM, as mulheres não sofriam de TPM. Certamente, quando a gente chama de TPM, a gente começa também marcar o corpo das pessoas. A gente é marcado pelas palavras, né? Então a gente vai ter mais, ou a gente vai ver mais tudo isso ao mesmo tempo, uma coisa sem negar a outra, né? Mas aí o problema é, de repente, a gente tomar assim que o padrão é tal, né? Fora disso é um problema. Não, isso é um jeito, né? Então, o que eu faço, né? Vou tentar olhar o que eu posso fazer diante dessas alterações, né? Sim. E com as crianças, o problema, a gente está falando de patologização no geral, mas com crianças a questão é muito mais séria, porque é um tempo de estruturação, né? É um tempo onde as marcas, a gente vai depois, né, na nossa vida, sempre se haver com o nosso infantil, né? A nossa infância dura 12 anos, né? E não vai voltar, né? Então a gente vai sempre se haver com isso, com essas marcas de como foi ser escolarizado, como foi ser cuidado, como foi ser amado, ser desejado, não ser desejado, com os discursos que foram colocados para a gente. Eu conto, às vezes, vou contar agora também, né? Quando eu era criança, eu fui diagnosticada com um déficit cognitivo. E embora eu tenha hoje uma série de elementos para entender que houve um erro, né, profissional ali da colega psicóloga, que não sei nem se é viva, né, que me diagnosticou, isso até hoje, toda vez que eu tenho dificuldade com alguma coisa, eu fico, será que eu tenho mesmo? Né? Vejam que. E eu acho que eu sou uma pessoa trabalhada, né? Assim, já maciei essa questão assim, bastante em análise. Mas isso ainda vem para mim, né? Então, mesmo tendo família, escola, vida, dizendo outra coisa, né? Mas a gente, quando recebe um diagnóstico, então, assim, é um tempo onde a gente está se identificando, construindo nossas identidades, né? Quem sou eu nesse mundo? Oi, né? Onde eu tô? Para onde que eu vou? A gente vai ouvir essas palavras que vão reduzir os nossos destinos, assim, a uma doença. Isso é muito triste, né? É muito triste fazer isso com as crianças. Uhum. Porque, às vezes, até aquilo que seria bom de uma característica que... Bom, é um baita de um artista. O que você vai fazer disso? O que você vai fazer de bonito com esse teu jeito de ser, né? Apaga a boniteza da vida, porque cada um é o que é e a gente não tem como mudar o que se passou, a gente só tem que pensar o que a gente faz a partir disso, né? Enfim. É isso. Não é só isso, porque é um assunto que a gente sempre retoma, sempre tá falando, sempre tá. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho a partir de todo essa fala da Andréia, né? Da proposta da live, que é essa inauguração do projeto Sementes, que é por conta Conta dessa aí, discussão. Vamos contar. Então, o Instituto Florescer, ele surge há 5 anos. A gente tem 5 anos? 5 anos e meio. Ele surge há 5 anos numa perspectiva voltada para parentalidade e perinatalidade, mas a gente sempre recebeu as crianças e todos os dilemas das crianças, né? Das crianças, das suas famílias, de seus contextos. Então, o Sementes, ele nasce exatamente com essa proposta, né? A gente nasce da proposta de elevar esses discursos e essas discussões. Não é a ideia da gente pegar e falar assim, nossa, agora a gente tem aqui uma solução para despatologizar todas as infâncias, né? Se fosse fácil assim, a gente não precisava de tantos movimentos.
mas é um espaço que o Florescer ele já forma, ele já discute, ele já apresenta na sua clínica, nas suas oficinas, nas suas propostas de formação profissional, e que a gente está deixando com uma organização mais institucional exatamente para a gente discutir a despatologização das infâncias, que a Andrea começou falando nisso, né? Das infâncias, né? Ela colocou no plural. Porque a gente acredita que a infância não é uma só. A expressão da infância são várias, né? E todas têm deveriam ter espaço nesse mundo. E o projeto Sementes busca trazer isso, esses espaços que as infâncias possam se manifestar, que possam ser acolhidas e que as pessoas que, não só as que já foram crianças, né, mas as que constantemente estão com as infâncias, convivendo com as infâncias, também tenham um espaço de diálogo para conseguir também despatologizar essa relação, né? Complementa, Andréia, sobre os sementes e É sobre a isso, né? nossa Então, o projeto proposta. Sementes, né, vai ser uma série de ações, de formações, né? A gente já vem atuando na formação profissional porque a gente acha muito importante multiplicar mesmo, né, esses questionamentos, essas reflexões. Então, a gente vai continuar, né, a partir dos sementes, formando profissionais para acolher a infância, criando rodas, né? A gente está pensando numa série de ações para acolher isso que vem, às vezes, na forma de sofrimento mesmo, de algum pedido, por parte das crianças, por parte das mães, das pais, das famílias, das vovós, de todo mundo, né? Que estão lidando com as crianças e dos profissionais também, né? Então, assim, tanto o Florescer quanto o Sementes, que é um projeto do Florescer, a gente está sempre tentando unir formação profissional, né, a transmissão daquilo que a gente faz e a atuação, né? Então, a gente tem a nossa vertente de se voltar para assistência, e a gente vai fazer um encontro brincantes, que a gente está planejando como fazer esse encontro brincantes com segurança, né, de um espaço de convívio. Hoje à tarde eu tive com uma psicomotricista aqui, e a psicomotricidade eles usam um negócio interessante, não sei se a Vani lembra, aquele que a Carol tinha, aquele paraquedas, e o paraquedas é bem legal porque ele tem uns espaços, né? Eu falei, nossa, dá para colocar uma família numa cor, outra em outra, pulando. Então, a gente vai tentar retomar espaços de convívio com segurança, considerando a pandemia, né? Não vamos fazer, né? Tem grupos que a gente, né? Por exemplo, gestantes, a gente não está tentando ainda reunir pessoalmente. A gente vai com o nosso acolhimento da forma que a gente pode, com segurança. Mas para as crianças e para as suas famílias, a gente vai começar umas atividades, né? Aqui no Florescer. O Encontro Brincantes provavelmente vai ser dia 7 de agosto, no sábado, com inscrição, com máscara, com distanciamento, né? A gente está pensando e planejando tudo isso. A gente vai ter curso, acho que a Vanessa vai soltar aí logo um curso de formação de profissionais que queiram trabalhar com Chantala. Enfim, a gente vai a partir de agora. Então, assim, curtam o Projeto Sementes no Instagram. A Thalita está falando, sou uma mãe em construção, quero participar quando der. Claro, Thalita, vai ser super bem-vinda. E quando não der presencialmente, a gente online continua com nossas atividades online. A Vanessa já até fez uma dança junina online com as mães com seus bebês. Eu acho que a gente vai ter propostas online, a gente vai ter algumas propostas presenciais adaptadas. E vamos continuar na formação. E acho que é isso, Vani. Não sei se eu falei tudo. Isso. É um grande movimento para a gente trazer as pessoas para falarem sobre essa fase, para falar sobre as suas experiências, porque se a gente pode despatologizar a vida, é a gente ressignificando isso coletivamente para ter repercussões subjetivas, né? E é estando com o outro, e numa pandemia a gente está com o outro também pelas janelas virtuais, presenciais e assim por diante. E esse mês, como é o nosso mês de inauguração, a gente está fazendo essa uma live por semana. Então, essa primeira live foi a nossa live de inauguração, que a gente também vai rodar mais a página, que a gente vai conversar mais por aqui.
Mas que semana que vem a gente vai ter sobre desenvolvimento infantil, né? Pensando no bebê e na criança pequena. E também uma live sobre o sono, e assim a gente vai trazendo sempre temas de interesse coletivo aí que a gente receba no Instituto, tá certo? Então acompanhem, quinta-feira que vem tem mais uma no mesmo horário, comigo e com a Sobre Bruna. desenvolvimento infantil com a super terapeuta ocupacional Vanessa e a quase super terapeuta ocupacional que está quase formada, Bruna, né? Vai ser uma live sensacional, vou estar assistindo. E na outra sobre o sono do bebê, né? Sobre sono do São 3 bebê. lives. Uhum. Talvez a gente solte outra, a gente está debatendo. Então, é uma coletividade, né? Tem pessoas se aproximando, né? Psicopedagogas se aproximando desse debate, e a psicomotricista. Então, a gente vai lançando nossos projetos, fiquem de olho, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, por nos acompanharem, por escreverem. Isso deixa sempre a live mais fácil, né? Mais Com gostosa. certeza. Com certeza. Aí, ó, minha Ah, terapeuta ocupacional favorita, a Vanessa. querida, querida. Vamos marcar sobre Isso! Vamos falar de alimentação, alimentação Elise. também, Vamos, vamos sim. adorei. Adorei. Todos os assuntos sobre a infância são bem-vindos. Alimentação E despatologizada, né, Liz? nossa, adorei. Adorei, né? Gi, vai ficar gravada, tá? Você pode assistir depois, fica tranquilo, tá? Então é isso, né? Gente, então Fala. muito obrigada, né? Um grande abraço para todas a todos que nos acompanharam e a gente se vê em breve. Até lá. Ah, Um adolescência beijo. também, isso mesmo. Ah, eu também estou com questões com Boa, adolescência, Luísa. Luiz. Muito boa, muito boa. Boa, boa. A gente vai anotar todas essas sugestões porque é isso mesmo, espaço para a gente ser pensado no coletivo, tá certo? Um abraço, gente, até a próxima. Um beijo, até a próxima.